na próxima quarta-feira no meu canal no YouTube. Ela é gravada, meu assistente fica ali gravando e fica salva e ele depois a gente posta lá no YouTube, tá bom? A voz tá bem, Sayonara Feitosa, tudo bom, Sayonara? Boa noite, querida, tudo bem? Obrigada, sejam bem-vindos, tá? Oi, professor, já quer que eu lhe chame ou quer aguardar mais um pouquinho? Oi, Rose, querida, saudades, nossa, tão bom. Saudade de umas festas, né, Rose? Mas vai dar certo. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntas novamente trabalhando, em nome de Deus. Vai ser ótimo. Muito bom. Eu vou fixar o tema aqui, deixa eu ver se tá. Deixa eu olhar aqui. Eliane, tudo bom, Eliane? Ops, não é aqui. Tá, deixa eu só ver se o tema tá fixado. Não. Então, vou chamar o professor aqui. Tudo bem? Bem-vinda, obrigada. Pois é, Rose, também estou com saudades, amiga, mas se Deus quiser, logo a gente vai estar trabalhando nos nossos eventos, nas nossas festas, vendo as pessoas felizes, né? Contribuindo com essa felicidade, graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar certo, em nome de Deus. Eu vou chamar o. Olá, Dina. Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim, estou. Ótimo, excelente. Excelente. Algumas pessoas já entraram aí, né? Tem algumas pessoas aqui, são pessoas realmente que eu acho assim, para todas as pessoas a comunicação é muito importante, não é, professor? A voz é muito importante também. Então, assim, eu acho que vocês devem ficar aí sim, porque vocês terão ótimas dicas. Ele fala muito bem sobre isso. Foi meu professor de dicção e oratória. Graças a Deus foi através dele que eu consegui muitas dicas, quebrar muitas barreiras, né, professor? E Isso, muito melhorando a nossa fala, a nossa voz aos poucos. Eu vou me apresentar, eu sou Dina Martins, eu sou cerimonialista e tenho feito essa série de lives que, a propósito, quem me sugeriu de que ela tivesse um nome, a série, foi o professor Henrique. Ele entrou em contato comigo e me disse, Dina, você deveria colocar o nome nessas lives, série de lives. E sugeriu o nome, a série de lives Amo o que Faço. Eu achei perfeita, porque combina muito bem comigo, com o que eu faço, com o que ele faz também, e acredito que vocês também que estão aí assistindo, né? Então, assim, acabou que é uma série de lives, e elas são intituladas Amo o que Faço. Elas todas estão no meu canal no YouTube, é só você acessar o canal, se inscreva, dá um like lá, um okzinho de que gostou, e você tem todas as lives anteriores que foram feitas, tá? Eu vou pedir para o professor Henrique, por favor, se apresentar, tá? E vamos ver o tema, e o senhor fala do tema, né, professor? Por favor. Sim. Pois é, boa noite a todos que estão agora presentes ao vivo, né? E os que vão assistir depois, né, Dina, no YouTube, Sim. vai ficar gravada. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar. Bom, vou me apresentar, né, para quem não me conhece ainda. Eu sou fonoaudiólogo há 25 anos. E também, desde o início da faculdade, eu me interessei pela parte mais da comunicação oral, verbal, Uhum. não verbal, que é a corporal. Sempre me chamou muita atenção essa questão da comunicação, porque a fonoaudiologia é muito ampla. Ela envolve a questão de saúde e também de educação e comunicação. Eu fui mais para o lado da comunicação mesmo, assim, nesse sentido de oratória, arte de falar em público. Então, eu realmente amo o que eu faço. Gosto muito de ensinar, até mais do que clinicar, apesar de que eu faço ambas as funções. Uhum. Até porque a gente recebe alunos que, num curso de oratória, que às vezes querem aperfeiçoar mais a sua voz individualmente, Sim. algum aspecto da comunicação, certo? E aí a gente faz esse trabalho mais individualizado. Então, há 25 anos que eu trabalho com isso, já tenho uma experiência bem vasta e gosto muito do que faço e, para mim, isso é a minha vida, né?
voz, comunicação, fala, oratória. E olha, eu vou dizer para vocês, viu, Dina, e para os que estão aí, eu não era nada disso que eu sou hoje, em termos de comunicação. Aliás, eu era exatamente a pessoa tímida, medrosa, medo de falar em público, até medo de levantar a mão para fazer uma pergunta na sala de aula, certo? Então, eu sou testemunha viva de que, realmente, se a pessoa quiser buscar, ela vai superar todas essas dificuldades de comunicação. Sim. E, para fazer uma observação também, ainda hoje, nessa era da comunicação, onde nós temos até essa comunicação aqui virtual, né, remota, ainda tem muita gente que tem medo de falar em público, viu, Dina? Até de fazer uma live. Tem gente, talvez você encontre até algum profissional que você vai convidar aí que diga, não, eu não gosto, não sei o quê. Mas isso é até, já dou até como uma técnica de você se expor ao público de uma forma que você não vai estar diretamente, né, olhando para o público assim, no sentido pessoal, presencial, mas que já vai ajudar você a se soltar mais. Então, fazer live, e até por uma questão de necessidade profissional, não é? Porque muita gente hoje está vendendo pela internet. Verdade. Estou até pensando seriamente, Dina, se essa situação se prolongar um pouco mais, fazer cursos remotos, né, à distância. Porque já estão me cobrando muito, viu? Para os cursos. Daqui a pouco, no final da live, eu digo. Pronto. Então, o nosso tema hoje, nós escolhemos a questão da saúde e do aperfeiçoamento vocal. Como cuidar da voz para se comunicar melhor. Porque a voz, ela realmente ela tem um impacto muito forte. Tem até uma frase que diz assim, nós não temos uma voz, nós somos uma voz. Uhum. E é verdade, né? Porque enquanto você não fala, a pessoa não tem noção de como é a sua voz, porque a voz ela expressa até a sua personalidade. Se você é uma pessoa muito agitada, você vai falar mais rápido, com uma voz mais aguda. Se você é uma pessoa mais tranquila, você tem uma voz que fala mais pausada, uma voz mais grave, entendeu? Então ela reflete realmente muito da sua personalidade e também do seu nível social, cultural, educacional, familiar, e até do país onde você se originou. Porque nós sabemos que os japoneses eles têm uma fala muito contida, né? As japoneses. Já os italianos, eles têm aquela fama de falar muito alto, muito forte, né? Grita muito, fala muito rápido. Então, até mesmo define o tipo de povo da origem do que você veio. Então, a voz ela tem um impacto muito forte na comunicação. É por isso que nós escolhemos abordar um pouco mais esse tema hoje aqui. E quando eu falo de voz, Gina, muita gente que não tem conhecimento não sabe diferenciar bem o que é voz, fala, né, a linguagem e tudo mais. Então, eu gosto sempre de fazer essa diferenciação no início das apresentações para que as pessoas entendam bem e vejam a importância de trabalhar cada uma desses aspectos da comunicação. Por exemplo, o que é que nós chamamos de voz? É aquele som produzido aqui nas pregas vocais, né, que são as cordas vocais, e a partir dessa vibração aqui, que tem um tom fundamental, ela vai se amplificando nessas cavidades ressoadoras, né, que vai o crânio todo. Entendi. Então, amplifica a voz, entende? Eu quero até dizer uma coisa. Muita gente tem um mito de que, eu não vou procurar um fonoaudiólogo, eu não vou procurar um curso, porque eu nasci com essa voz, essa é a minha voz, a voz que Deus me deu, né? Mas isso é um erro muito grande, até porque você não está sabendo usar todas as suas cavidades de ressonância, ou seja, todas as suas ferramentas de que você tem para usar. Então, foi feita uma pesquisa e foi constatado que a maioria das pessoas não usa realmente a voz que tem. Por quê? Porque não usa corretamente esses órgãos da fala, da voz, tá bom? Então, nós nos propomos hoje aqui a passar para os participantes algumas dicas e técnicas, até práticas mesmo,
que possam ajudar você a melhorar um pouco a sua voz e tirar esse mito, né, de que você nasceu com essa voz, que você não pode melhorar e tudo mais. Tem muita gente que me diz, até aquela expressão engraçada, professor, tem uma voz taquara rachada, né? Uma voz assim. Aí dizem, eu, professor, eu não consigo mudar, como é que eu posso fazer e tudo mais. Então, olha, eu digo o seguinte, para tudo que você tiver dedicação, vontade, entusiasmo e persistência, você consegue modificar. Eu sou até ousado em dizer que nós conseguimos mudar até a nossa personalidade, Imagina a voz. entendeu? Pois é, imagina a voz, que tem tudo a ver com a personalidade também. Então, até se você faz um trabalho psicoterápico, você também vai fazer um trabalho fonoaudiológico e vai conseguir um êxito bem maior nessa produção da sua voz. Bom, mas como eu estou dizendo que a voz é produzida aqui nas pregas vocais, que também são músculos, é necessário que nós tenhamos cuidado como produzimos a voz, né? E aí existem exercícios, muitos exercícios, e aí para cada paciente, cada caso é um caso. Eu vou passar alguns aqui de uma forma geral, que todos podem fazer, se não tiverem nenhum problema de voz, né? Sim. Alerto até nesse momento que os exercícios que eu vou passar aqui é para pessoas que não têm nenhum problema na voz, né? Que apenas, no sentido, eu digo orgânico, né? De uma doença, de um calo, de uma fenda, que a gente pode falar um pouco depois, porque os exercícios eles são baseados de acordo com os pacientes que nós analisamos e vemos a situação, inclusive da laringoscopia, que é o exame das pregas vocais, e a partir daí nós passamos os exercícios. Mas se a pessoa não tem nenhum problema de rouquidão, né, fenda e tudo mais, aí ela pode fazer exercícios para aperfeiçoar a voz. É um termo antigo que nós usávamos, era impostação da voz. Eu gosto muito desse termo, eu ainda uso muito esse termo. Alguns colegas não usam muito. Chamam mais aperfeiçoamento da voz. Né? Mas o que nós queremos dizer aqui é que é possível você modificar a qualidade da sua voz. Como? Por meio de exercícios. E depois nós falaremos sobre os cuidados que devemos ter para manter a voz. Principalmente pessoas como você, né, Dina, que são mestres de cerimônias, cerimonialistas. Eu creio que você também faça essa parte às vezes, do cerimônio, né, da leitura, da apresentação. Então, existe até essa diferença, né? A cerimonialista é aquela que realiza, que arruma tudo, né, que cuida de tudo. E o mestre de cerimônias é aquele que faz a leitura, a apresentação e tudo mais. E vocês aí que são dessa área, podem fazer ambas essas funções aí, por quê? Porque se tiverem vontade, se aperfeiçoarem, poderão fazer, sim, com certeza. Porque é muito importante para a pessoa que faz esse tipo de trabalho, assim como tem os locutores, apresentadores de televisão, né, radialistas, cantores, tem que ter uma boa voz, né, uma voz de boa qualidade. Porque senão ninguém vai suportar você falar tanto tempo ou cantar tanto tempo, né? Eu digo até do meu próprio exemplo. Às vezes eu estou assistindo um programa na televisão ou ouvindo rádio. Quando a voz do apresentador, do locutor, não me agrada muito, eu mudo de estação. É um direito meu, né? Por quê? Porque não gostei da voz. Então é importante nós termos esse cuidado. Como é que nós podemos perceber se a nossa voz é boa, de boa qualidade? Bom, geralmente tem a reação das pessoas, né? Por quê? Quando nós falamos, nós ouvimos de dentro de nós. Então, a voz ela vai mais por via óssea. Nós estamos dentro do crânio, né, nossa região de ouvir também. Ouvimos por via aérea, mas ouvimos também por via óssea. É por isso, Dina, participantes, que quando nós gravamos a voz no celular, no gravador digital, ou às vezes até numa gravação de telefone, é diferente, né? Um pouco. Sim, sim. A gente percebe essa diferença, que há uma diferença. Ainda bem, graças a Deus, que com essa nova tecnologia de celular e tudo mais, as pessoas, como têm que usar a voz para gravar áudio, né, nessas redes sociais, nesses aplicativos de comunicação,
elas já estão começando mais a perceber a sua voz. Mas eu tenho certeza de que quando uma pessoa gravou a primeira vez um áudio no WhatsApp, ela disse assim, meu Deus, essa não é a minha voz. Quem é que está falando aí? Alguém gravou? Não. Era a própria pessoa. Por quê? Porque as pessoas escutam a voz que ela foi gravada, mas ela percebe de outra forma, devido a essa questão óssea que eu falei, entende? Então, o primeiro passo é você fazer essa autoanálise da sua voz. E como é que você faz isso? Um gravador, eu tenho até aqui um exemplo. O celular hoje é o mais usado, né? Porque tem gravador, tem aplicativo de gravação, tem o próprio celular que grava Mas uma dica muito boa que eu já dou aqui é de você, se você tiver um gravador digital, que hoje nem é muito mais vendido, mas ainda deve existir, você pode usar o próprio celular mesmo, é você gravar a sua voz nesse gravador digital no volume máximo e um detalhe, você gravar com uma voz bem fraca, o volume fraco. E aí você vai fazer um treino, que a gente chama até treino auditivo, porque você vai perceber muito bem a sua voz pelo retorno dos fones, e aí você pode fazer uma leitura de um texto, né, e fazer a gravação. Depois você vai se escutar e perceber a sua voz, perceber de forma melhor, porque aí você vai ver que você consegue captar tudo aquilo que você não conseguia sem o fone, entendeu? Então, é uma dica muito boa é essa, você gravar a sua voz. E aí, se você não tem um gravador digital, você pode fazer num próprio celular mesmo, tá? Ou em algum tipo de aplicativo do computador, alguma coisa assim, algum programa de gravação, que tem muitos por aí. E até gratuitos, viu, na internet. Então, essa é uma dica muito boa que já fica aí para quem quer aperfeiçoar a voz. Mas é importante a gente saber que a voz ela é produzida pelo ar que sai dos pulmões. Então, às vezes eu pego um paciente, ou um aluno, e ele fica impaciente, porque eu digo assim, olha, primeiro você tem que trabalhar a respiração, porque não adianta nada se você não tiver uma boa capacidade respiratória. Porque a voz só é produzida se tiver ar, não é verdade? Primeiro passo, essa técnica que eu passei de gravação já é para você ter essa percepção, essa autopercepção, né, da sua voz. Sim. Outro aspecto, trabalhar a respiração. E aí eu chamo a atenção do fato de que muitas pessoas, mas eu creio que a maioria, faz uma respiração incorreta. É aquela que você movimenta o diafragma, que fica aqui abaixo do peito, né? O diafragma fica aqui, e ele, quando você inspira, a sua barriga tem que ir para fora, o peito se alarga também, e as costelas. Eu chamo a atenção para esse músculo diafragma, porque ele é um dos principais da respiração. E a maioria das pessoas só faz a respiração aqui no peito. Ou seja, ela não movimenta o diafragma, entende? E o que acontece? Você vai ter menos quantidade de ar e vai se cansar, porque vai ter que respirar mais vezes para poder produzir a voz, né, para a fala também. Então, é importante chamarmos a atenção para esse trabalho da respiração. E eu vou passar, como eu falei que a nossa live de hoje ia ser mais técnicas e práticas, dicas, né? Um exercício muito bom e simples para respiração é esse aqui, onde você inspira pelo nariz, barriga tem que subir, e o peito se alarga e as costelas, aí você faz um sopro. Estou fazendo aqui, tá? Estou fazendo. E quem quiser ir fazendo aí, pode fazer em casa também. Quem for fazer depois na gravação, pode fazer. Então você vai inspirar pelo nariz, dar uma pausa rápida e fazer um sopro. Sopro deve ser silencioso, lento, certo? E calmo, sem barulho. Tem um detalhe também, Dina, que eu chamo a atenção, é de que a respiração correta é pelo nariz. Se você está respirando também pela boca, eu digo assim, normalmente
Normalmente, não quando está falando, claro, você pode ter alguma obstrução nasal, certo? Algum desvio do septo, que é esse osso que tem aqui no nariz. É verdade. É preciso perceber. Tem gente, Dina, que tem praticamente um desvio de septo tão grande no nariz que ele não consegue respirar com uma narina. Fica praticamente tapada. Só respira com uma. Uhum. Já tive alunos desse jeito que tiveram que fazer a cirurgia. Nossa, Isso prejudica muito a respiração. é verdade. Inclusive, prejudica toda a saúde geral, né? Porque aí você não vai ter uma oxigenação adequada do organismo. Então, por que eu falei isso? Que a gente tem que respirar pelo nariz. Claro, respiração deve ser nasal. Porque no nariz aqui tem todas as estruturas que limpam, purificam, umidificam, aquecem o ar, né? Para não entrar muito frio, nem muito quente, nem muito úmido, nem muito, né, seco. Então, agora, quando nós estamos falando, nós aspiramos o ar pela boca também. Porque senão a gente teria que parar de falar Uhum. para respirar e continuar, não é isso? Sim. Mas a nossa respiração é tão rápida, ela acontece pela boca também. Então, qual é a dica que eu já dou prática também para você não ficar com Tá. a sua garganta ressecada? Olha, Boa. a água. Então, tem que beber a água de vez em quando. Quando você está falando em público, sempre tem uma água perto, né? Mas cuidado com essa água, que ela tem que ser na temperatura mais ou menos natural. Não pode ser fria nem gelada, gelada nem pensar. Tá certo? Então, eu já vou dar aqui o primeiro gole para mostrar que é importante a gente ter esse cuidado com a hidratação. Essa hidratação deve ser constante. Já dou outra dica para a saúde vocal. Tá. Pelo menos 2 litros de água por dia. E é água mesmo. Eu falo isso tirando suco, tirando vitamina, que tem água também e tudo mais, né? Então é só água mesmo. Pelo menos 2 litros, tá bom? O ideal seriam 3. Tá. Então fica essa dica para vocês. O que é que vai ajudar isso? A você não pigarrear, a não falhar a voz, Uhum. porque quanto mais você fala, mais as pregas vocais vibram. Então elas vibram numa intensidade muito rápida. Tá. E aí, se você não hidratar, você vai ter problemas de rouquidão, Sim, sim. a laringe vai ficar ressecada, e aí vai causar outros problemas que podem prejudicar a sua comunicação. Se você tiver alguma intervenção ou alguém fizer alguma pergunta, pode me passando aí, viu, Dino? Tá, eu ia falar pro pessoal. Aí a Gláucia, a Diane, que estão aí, Mari Cavalcante, oficial aí também, se quiserem perguntar, gente, podem ficar à vontade. Até porque o professor é a questão que nós falamos muito. E hoje em dia dá para a gente se ouvir muito bem, não é, professor? É Vinha, querida, boa noite. Porque a gente tem o WhatsApp a gente passa áudio toda hora para as pessoas e dá para ouvir a voz. É, Que o senhor falou aí, a primeira vez que eu ouvi o meu áudio no WhatsApp, que eu nem gosto muito, eu gostava muito de mandar áudio, eu preferi digitar, aí eu inventei de mandar este áudio. Quando eu ouvi a minha voz, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, foi um verdade. exercício bom, mas eu achei meio assim, né? Não sei, achei meio estranho no dia lá que eu ouvi. Mas quando você vai falando, vai gravando, você vai começando a se acostumar, Sim. e isso vai até um treino, que a gente chama de treino auditivo, onde Uhum. você faz a observação. Se a sua voz ficou muito nasal, se ficou muito grave, se ficou muito aguda, se a sua fala foi muito rápida. Então, é Verdade. muito bom você gravar esses áudios, você se ouvir, analisar até para ver se você cometeu algum erro de esquecer um S final na palavra no plural, um R final também. Porque é o seguinte, nós estamos falando aqui, Dina, de comunicação profissional, não é isso? Exato. Voz profissional. Quando eu falo de voz profissional, é essa que nós estamos usando aqui também para fazer uma live. Perfeito. Seguinte, essa história das lives depende muito, é da mesma forma que acontece uma palestra. Uhum. Qual é o objetivo? O nosso objetivo aqui, ele é mais profissional. Uhum. Então, nós temos que cuidar mais da imagem, do áudio, da fala, da voz, da dicção, não é isso? Isso. Quando é uma live assim, vamos dizer,
só para conversa à vontade, aí tudo bem, você pode ficar mais à vontade e tal. Mas aqui o nosso aspecto é profissional, então a gente tem que ter esses cuidados. Por isso que eu estou passando essas dicas para vocês. Perfeito. Bom, então eu falei aí da voz, e aqui nós temos algumas características da voz, a velocidade. No caso, a gente relaciona mais a velocidade à fala, mas quando a gente separa isso, voz, fala e linguagem, a gente faz essa separação mais para uma questão didática, para a pessoa compreender melhor. Mas tudo ocorre ao mesmo tempo, não é a voz, a fala, certo? Então nós temos aí 3 características da voz. Tem outras, mas eu gostaria de passar aqui as principais para as pessoas entenderem como é que elas devem trabalhar esses 3 aspectos. Nós temos aqui a voz, nós temos a altura. A altura, quando eu falo altura, não é o volume, não é falar alto ou baixo, não, fraco ou forte. A altura, ela está relacionada a tom de voz. É porque as pessoas confundem quando diz assim, fulano, fale mais alto. Na verdade, o correto seria dizer, fulano, fale mais forte. Ah, tá. Não é? Tá? Por quê? Porque quando você quer que a pessoa fale com um volume mais intenso, você está pedindo para ela falar mais forte e não mais alto. Tá. Porque alto está relacionado a tom de voz. Então, é o quê? É o grave, que é uma voz mais grossa, tem um tom médio e tem um tom mais agudo, certo? Entendi. Inclusive, recentemente, eu fui até procurado por uma pessoa para trabalhar a voz dela, que a pessoa se queixava de uma voz infantilizada, certo? Quer dizer, deve ser uma pessoa de uma certa idade já, mas que tem uma voz infantilizada, quer dizer, uma voz agudizada, que não está, vamos dizer, adequada à atual situação na qual ela vive, né? Aos anos de vida que ela já tem. E, às vezes, isso aí pode prejudicar muito até o aspecto, principalmente o aspecto profissional, né? Porque a voz, se ela não tiver adequada à personalidade da pessoa, ela pode ter esses problemas da pessoa atingir os objetivos profissionais, sociais, sentimentais, inclusive, tá bom? Então, eu falei aí da altura, Sim. que é o grave, médio e agudo, que é tom de voz. Isso pode ser modificado? Muita gente pergunta. Pode. Se você tem uma voz, se você é um homem, por exemplo, tem uma voz muito aguda, isso incomoda você, pode ser trabalhado. Se você tiver as condições orgânicas das suas pregas vocais aptas para isso. Tá. Pode ser um problema emocional? Pode sim. Aí a gente indica a psicoterapia. Pode ser um problema orgânico? Pode sim. Então vamos dizer se é questão de hormônio, alguma coisa do tipo. Pode ser um problema funcional? Se você não está usando corretamente as pregas vocais? Pode. Aí, nesse caso, também existem exercícios específicos para deixar a voz mais grave, no caso do homem que tem uma voz muito aguda, certo? Então, um deles é você emitir esse som aqui bem grave, aqui, que é o que a gente chama de voz crepitante, que é assim, você inspira e... que é como se fosse uma voz crepitante. Poderia passar para essa pessoa que acha que tem a voz muito aguda, seria o seguinte: fazer a leitura e a gravação de um texto, dando um tom de voz bem grave. Inclusive, tem um segredo muito bom, Dina, que eu até revelei lá no curso, e como é especial aqui para você, eu vou revelar também. Tá. A questão de dar o tom inicial. Quando você vai iniciar uma fala, você quer ter essa voz conquistadora, é você dar aquele tom inicial na voz. Então, por exemplo, como é que se dá esse tom inicial? Fazendo o simples exercício do 1. Se você quer dar uma voz muito grave, então você faz um muito grave. Então você começa a fazer a leitura do texto. Quando se fala, deve-se olhar diretamente para o público. Outras mudanças que... Então, se você tem uma voz muito aguda, uma forma de falar mais grave é treinar, né, também auditivamente, gravando essa voz mais grave.
O caso contrário, se você tem uma voz muito grave, quer deixar mais aguda, você dá um tom mais agudo. Então, quando se fala, deve-se olhar diretamente para o público. Então, a gente faz todo esse trabalho. É claro que tem que ter um trabalho por trás da movimentação da musculatura. Então, aí tem exercícios específicos que eu não poderia passar aqui, porque depende de cada paciente, né? De cada situação das pregas vocais de cada um. Agora, Certo? uma pergunta, curiosidade, eu acho que as pessoas que estão aí também poderiam ter. É tipo assim, essa dificuldade, tá? E o meu tom de voz mais grave, o meu tom de voz menos grave, não é? Isso eu trabalharia diretamente com o fonoaudiólogo, não é isso? Isso. Na questão de fonoaudiologia. Quando eu quero ver a questão da minha fala e da minha postura, da minha apresentação, aí um curso de oratória, como foi o que eu fiz com o senhor, ajudaria bastante, né? Eu estou só querendo diferenciar essas duas coisas para a gente saber o que é pertinente, né, ao fonoaudiólogo e o que é pertinente à questão do curso, não é isso? Isso, exatamente. Inclusive, para quem tem um professor que é fonoaudiólogo, né, de oratória, é o ideal, né, porque trabalha ambos os aspectos. Eu sempre trabalho nos meus cursos esses aspectos aí da questão da oratória, e aí, como eu sei que para você ter uma boa oratória, você precisa ter uma boa qualidade de voz, então a gente faz um trabalho em conjunto. Mas no caso de profissionais que não são fonoaudiólogos e ministram cursos de oratória, né, que são os professores de oratória, Sim. o que a gente indica? Que eles contratem um fonoaudiólogo e para fazer a parte da carga horária só para essa parte aí do fonoaudiólogo, entendeu? Mas é muito boa a sua pergunta, porque a gente tem que fazer essa diferenciação mesmo. Porque não é qualquer profissional que pode trabalhar esses aspectos da voz. Tem que ter a formação em fonoaudiologia, tá certo? Porque se você faz um exercício errado, isso pode trazer um prejuízo em vez de benefício para as pregas vocais, para as cordas vocais, tá certo? Essa pessoa que entrou em contato com o senhor, que ela falou que tinha uma voz infantilizada, não é isso? No caso dela, ela tem que ser tratada por um fonoaudiólogo, no caso, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Tem um curso de dicção e oratória, porque ela vai até ter uma ajuda, porque o senhor é fonoaudiólogo, no caso, né? Diretamente, ela seria tratada só pelo fonoaudiólogo, não é isso? Perfeitamente. E se o fonoaudiólogo perceber que existe uma necessidade de um trabalho em conjunto com a psicóloga, né? Porque, veja bem, por incrível que pareça, o emocional ele é tão forte, né, que ele pode interferir na sua produção da voz. Você lembra daquele exemplo que eu coloquei lá do vídeo no curso? O rapaz que tinha uma voz bem fina e ele era um homem forte. E a questão dele é que ele foi muito mimado, certo? Não estou lhe ouvindo, acredita? Inclusive tem até um tem um esportista muito famoso. Tá tudo bem aí? Estou iniciando já. Já estou ao vivo. Fiquei ouvindo baixíssimo e depois ele sumiu. Agora eu tenho que chamar ele de novo. Eu não sei cadê ele. Deixa eu ver aqui, professor. Ainda estás? Não estás.
Então, quando ele entra, eu fico muito, entendeu? Cadê o professor? Sumiu o professor. Tava todo mundo conectado tranquilamente. Oi, Auricélia, amiga lindíssima, tudo bom? Caiu aqui, desculpa. Foi, professor, perdão. Luciene, boa noite. Maurício Souza, boa noite. Gente, estava indo tudo bem. Neide, minha irmã, boa noite. Tava indo tudo bem, de repente caiu a conexão. Jesus. Cadê o professor? Sumiu. Pois é, vamos passando os aviãozinhos aí pro pessoal. Os coraçõezinhos também para a gente ficar em evidência, tá? Oi, professor. Eu não sei o que aconteceu. Vou chamar ele. Tanta coisa boa com o fonoaudiólogo, outra Larinha e Yasmin para assistir. Oi, professor, desculpa, perdão. O meu telefone tocou, tá? Tranquilo. Eu fui recusar a ligação, do que eu recusei ficou sem voz. Foi o problema que foi aqui comigo, tá? Desculpa. Ah, tudo bem. Continue, Tá por bom? favor. Então vamos lá. Sim, Sim, eu estava falando do caso do rapaz que é lutador de MMA, e ele tá. tem a voz muito fina. Uhum. Então, é também uma questão, segundo o que foi analisado, Hum. foi uma criança muito mimada, certo? Hum. E ainda é mimado pela mãe. E ele não quis o tratamento, não quis o tratamento. Então, quer dizer, ele acha que aquilo é a marca dele, ficou do mesmo jeito. Mas aí isso é para mostrar que há muita influência do aspecto emocional, educacional, tá certo? Na questão da produção da voz, na qualidade da voz. E isso pode ser trabalhado também. Então, no caso da questão dos hormônios, né? Se o homem tem poucos hormônios, Uhum. então também aí faz-se um tratamento hormonal para dar mais uma voz mais para o grave e faz o trabalho também muscular, né? Da questão com o fonoaudiólogo, tá bom? Então, é possível. Eu quero mostrar com isso que é possível, até em casos assim que é necessário intervenção médica, medicamentosa, possível mudar essa questão da produção do som da voz, do tom da voz, né? Eu falei aí foi da questão da altura, o tom. Agora, quando eu falo de volume, que eu estava dizendo para você, Uhum. tem pessoas que elas falam muito fraco, que é o que a gente chama de falar baixo demais. Isso prejudica, claro, a comunicação. Como é que o outro vai ouvir se você não fala no volume adequado? Então, se você tem um volume de voz fraco, é possível, com exercícios também de respiração, colocação da voz, projeção da voz, amplificação da voz nessas cavidades, é possível que você tenha uma voz com volume bem forte mesmo. Então, tem todo um trabalho que começa lá da respiração, como eu falei, passando pela questão da intensidade, do volume mesmo, da Uhum. projeção da voz e amplificação. Então, mais um aspecto que é possível trabalhar. Então, eu falei aí do tom, que é a altura, grave, agudo, médio, do volume, que é forte, fraco e médio, Sim, e, e também tem um detalhe, né, Dina? Tem pessoas que falam muito forte, sim. e aí já incomoda os outros, né? Então, também tem essa questão. Eu já tive pacientes e alunos que disseram, professor, eu falo muito forte, as pessoas parecem que se afastam de mim por isso. Aí tem aquela questão do que eu chamo de reeducação da voz. Tá. Educar os padrões da voz, a questão da respiração, da intensidade, do volume e tudo mais, tá certo? Também é possível fazer esse trabalho. Uhum. Agora é importante a pessoa ter, porque tem gente, Dina, que não tem essa noção, não é? De como ela está produzindo a voz. Por quê? Nunca nem ligou para isso, não se interessou em. Só recebe retorno dos outros. Uhum. Mas é importante a gente ter essa autoconsciência, né, de que a gente está produzindo uma voz forte ou fraca. Isso ajuda muito a questão até dos professores, Uhum. porque
tem até o fenômeno do professor, da voz de professor, que a gente chama. É aquele professor que dá aulas Uhum. com volume de voz forte, e quando chega em casa, mantém o mesmo volume, devido Tá, ao hábito profissional, né? tá, E aí claro, isso pode trazer um prejuízo, quer dizer, ele está usando um volume de voz que não precisa, para um entendi. ambiente pequeno, que é a casa dele, Uhum. diferente de sala de aula. Então, é preciso fazer esse trabalho também. Os professores, eles sofrem muito, porque não têm esses cuidados com a voz, e às vezes falta por parte do poder público, no caso das escolas públicas, e até das particulares, de incentivar mais essa questão de um trabalho fonoaudiológico dentro da escola, no sentido da saúde vocal do professor. Né? Já existem alguns programas aí, É, em alguns estados, alguns municípios, sim. mas nem, não, ainda falta muito para a gente conseguir. Vou perguntar uma coisa. Hum, Eu aprendi isso com o senhor, tá? E eu repito isso muito. Aprendi no curso que eu fiz, no primeiro curso que eu fiz com o senhor, porque o senhor disse que não é o que a gente fala, mas como a gente fala, não é isso? Eu nunca isso, ouvi essa frase que foi dita e toda a vida e é uma verdade, né? Muitas vezes você diz um não para alguém, mas o não é dito de uma forma tão bem dita que a pessoa não se ofende. é, Eu acho assim, essa questão, falar muito rápido às vezes, falar muito estridente, não é? A gente que isso. trabalha com o público, a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente não acabar incomodando as pessoas com essa nossa fala. Tem uma pergunta aqui, professor. Pode falar, pode passar. Quem tem deficiência leve auditiva, que acaba falando mais alto que o normal, é verdade. É, exatamente. Por quê? Porque, inclusive, acontece muito com os idosos, né? Os idosos, Sim. eles começam a falar mais forte. Por quê? Porque não tem mais aquele retorno auditivo adequado. Então, ele não está se ouvindo bem. Sim. E como é que ele... E ele precisa ter esse retorno para poder saber se está pronunciando bem as palavras e tudo mais. Então, de fato, quem tem perda auditiva tende a falar mais forte. E aí, Verdade. no caso, é necessário procurar também o fonoaudiólogo, que é o fonoaudiólogo, ele também trabalha essa parte da audição, certo? Sim. Uhum. Geralmente, os que escolhem mais audiologia, a parte da audiologia, ficam mais com audiologia. E os da Pronto. fono ficam mais com a terapia, entendeu? Voz, fala. Virgínia Benício perguntou aqui: como ter uma noção maior do volume da voz? Eu também tenho esse mesmo questionamento da Virgínia, porque eu acho que às vezes, eu acho não, é certo. Eu falo muito rápido. E a minha amiga, tem uma amiga que fala para mim assim, Dina, quando tu começa a falar, tu começa falando um tom. Aí tu vai diminuindo, a frase vai acabando e teu tom vai diminuindo também, entendeu? Ela falou estranho. E a mesma pergunta da Virgínia. É o seguinte, Virginia, você precisa estar num ambiente, primeiro, um ambiente silencioso, né? Fazer, por exemplo, no seu quarto, ver como é que você gravar a sua voz, inclusive no celular, para ver como é que está. Num ambiente aberto, tipo uma praia, né, um local assim, um evento aberto, a Uhum, tendência é que a gente fale mais forte, porque a gente não tem um retorno muito bom, certo? Então, para você perceber se você está falando muito forte ou não, é a questão daquele tema, aquele palavrinha que eu chamo de se autopoliciar, né? sim. Quer dizer, você se auto-perceber. Uhum, Porque nós muitas vezes, né, Dina e outros participantes, a gente uhum. não percebe muitas coisas que a gente comete de erro. Eu digo até isso na questão da oratória. Por exemplo, colocar a mão no bolso, às vezes você nem percebe que colocou. É uma palavra que você não disse o S final, você acha que disse, na verdade não disse. Então, ter essa questão da consciência, né? Da consciência auditiva, autoconsciência. Então, como é que você faz isso? Um local muito bom, onde todo mundo gosta muito de cantar, é o banheiro, né? Porque Sim. devido à estrutura lá do banheiro, que é pequena, e até azulejos, Uhum. refletem muito o som. Então, uma dica boa é você cantar no banheiro ou falar no banheiro, com uma voz mais forte e depois com uma voz mais fraca. Então, aí você vai começando a treinar e a perceber isso, essas mudanças.
Outra dica que eu dou é saber a opinião dos seus amigos mais íntimos, né? Mais sinceros, tá? Se você está falando muito forte ou não. Que a minha amiga me deu o feedback. Ela disse: você começa falando com empolgação e à medida que a tua frase vai terminando, tu termina baixinho. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse: sabe que eu vou prestar mais atenção nisso? E era real, porque eu ouvi o áudio e era real. A Neide está perguntando aqui, inclusive a minha irmã, Neide Martins. Ela está perguntando, professor, porque assim, que ela foi professora durante muito tempo. Então, ela adquiriu esse hábito de sempre falar alto, porque na sala de aula você fala alto. Aí ela está dizendo que hoje ela continua falando alto, ela trabalha com o público, só que no ambiente fechado, né? Lógico. E ela tem, de vez por outra, ela diz que se pega falando muito alto. Como que ela pode, um exercício ou alguma dica que o senhor possa dar para ela controlar mais isso? É. Bom, é aquele que eu falei há pouco tempo, é a questão da voz do professor. Cria aquele hábito de falar muito forte e aí leva para todo lugar. Sim. Isso aí passa por uma questão de você realmente se perceber. Essa dica de gravar a voz no celular é muito boa, tá? Porque aí você vai começando a ter essa noção da sua voz e tudo mais. Outra dica que eu dou para ela gravar ou começar a falar mesmo sozinha, não é coisa de doido, mas num volume mais fraco, fala num volume mais fraco. Depois fala no volume mais forte. Um volume mais forte ainda. Para ela ficar treinando essa percepção. Isso aí é uma questão de treino, né? Leva um certo tempo, tá bom? Tá. Mas aí você tem essa dificuldade porque você leva aquele hábito profissional para a sua casa e para qualquer outro ambiente. Então, a dica que eu dou é essa: gravar sua voz no volume fraco, médio e forte. Depois ouvir a gravação e aí começando a ver essas percepções, você vai treinando. E realmente, de fato, Dina, é a gente se perceber mesmo, a gente ter essa noção da nossa falando alto ou não. É até uma questão de reeducar, tá? Então, essa dica da leitura em voz, porque nós temos a leitura em voz alta, tá? Você sabe disso, que serve para treinar uma fala mais amplificada, não é? Mais para que atinja os últimos lá da fila, quando não tem microfone. Aí você pode treinar também a voz baixa, a fraca, no caso. Então, treinar em voz alta, que a gente chama alta, mas na verdade devia ser forte. Treinar em voz baixa, né? Poderíamos dizer assim. Então, fazer aquela leitura com a voz mais fraca para você começar a se perceber. Que não precisa falar tão forte. Quando a gente está aqui, por exemplo, nessa live, nos inícios que eu comecei umas lives, eu não tinha essa noção muito boa. Porque depende muito, não é, Dina, da questão do celular também. Também, é verdade. Se você está usando fone de ouvido ou não, é outro tipo de volume de voz. Então, você tem que ter todos esses cuidados. Por isso, a prática é a melhor situação para você aprender alguma coisa, não? Alguma habilidade. Nós já estamos aqui na nossa segunda live, né, Dina? Sempre acontece. Hoje está excelente, não é? Hoje está uma maravilha. Então... Agora, professor, eu aprendi isso com o senhor e passo para a Neide aqui, passo para as outras pessoas como aluna. Eu falo aqui como aluna. Um método que foi muito bacana, que ele me ensinou lá no curso, foi gravar um vídeo e depois se analisar nesse vídeo, né? E aí você vê, eu falava para o professor lá no curso que eu gesticulava muito, sabe? Essa coisa de gesticular e lá, não sei o quê. E acabou que ele me deu dicas lá no curso que eu diminuí os gestos, sabe? Fiquei mais comedida, né, no caso. E também da minha voz, eu aprendi muito foi no curso com ele, porque ele disse, você se filma e depois você se assiste. Hoje em dia, como nós temos aí o celular, que eu filmo, gravo a voz, rapaz, é uma maravilha. Isso aqui é uma verdadeira técnica que você pode usar constantemente. Então, essa dica também que você lembrou agora é muito boa. Você fazer um vídeo em casa, gravar num ambiente fechado do seu quarto, do banheiro, e lá fora, no ambiente aberto. Aí você vai ver como é que você faz esse tipo de pronúncia da voz, o volume, né, no caso. Se você está pronunciando muito forte, muito fraco e tudo mais. Então,
muito importante porque é uma questão mesmo de treino. Então, isso precisa praticar mesmo, viu? Verdade. Bom, E, professor, o pessoal que tem ainda, e eu sei que tem bastante gente, porque eu converso com algumas pessoas e escuto, essa questão, eu sei que eu estou fugindo um pouco do tema de hoje, estou acabando voltando ao tema passado, mas é porque foi muito bacana, né? A questão da é, timidez de falar, porque, assim, tem gente que fala bem, tem uma voz bacana, mas não tem, né, tem vergonha de falar, entendeu? Né? é. Bom, inclusive isso se reflete na voz, né? Porque geralmente a pessoa tímida, ela tem a voz mais contida, o volume mais fraco, né? Às Uhum. vezes, dependendo aí da situação, uma voz mais fechada, né? Que não projeta a voz. É preciso. Então, você tocou no tema da timidez aí, Sim. como eu E eu disse. vou lhe cortar um pouquinho, desculpa. Mas tem uma pessoa que está vendo a gente aqui que ela sempre comenta comigo que ela é tímida para falar em público. Ela diz, Dina, para Hum, falar em público não me chama, sabe? Ele sempre diz isso para mim. E é uma coisa que eu sei que é possível trabalhar, é possível melhorar, né? A gente que trabalha é, com clientes, nós temos que ter essa habilidade também. Ele tem, mas eu sei que ele é tímido. exatamente. Pois olha, eu digo para você, eu comecei a trabalhar com isso há 25 anos, então, mas eu comecei a perder essa timidez aos 15 anos de idade, certo? E foi exatamente na igreja. Como? Me expondo. Aí eu participei de grupos de jovens, fui Uhum. líder, comecei a exercitar oratória, fui fazer leitura da missa, comentário da missa e tudo mais, entende? Então, tudo isso me ajudou muito. É uma questão, é possível superar, porque a timidez é um traço de personalidade. Uhum. Eu ainda tenho esse traço de personalidade, mas eu não deixo que essa timidez prejudique a minha comunicação. Porque quando prejudica, aí realmente o problema se torna mais sério, não é? A dificuldade até de um relacionamento pessoal, emocional, sentimental, fica complicado. É Uhum. possível trabalhar isso, Dina. No caso, para essa pessoa, eu aconselho a fazer o curso de oratória, da timidez, onde é que surgiu e tudo mais, tá certo? Aí você trabalha em conjunto também com o psicólogo, no caso, se for necessário. A Virgínia falou aqui, professor, o seguinte, que ela disse que acredita que a questão do uso da máscara, ele tem dificultado ainda mais a boa oratória. É Verdade? verdade. Pura É verdade. verdade, porque, olha, veja bem, como nós falamos até na última live, a percepção das pessoas, inconscientemente, nós percebemos até a movimentação da boca, a articulação, certo? Perfeito. Inconscientemente, e captamos isso até sem percebermos conscientemente. Então, você tira essa parte aqui, já complica muito, né? Verdade. Coloca a máscara, inclusive a máscara abafa a Uhum. produção da voz, o volume, Uhum. tem que articular muito mais na boca, então realmente prejudica bastante essa questão das máscaras. Mas vamos ter que usar por um tempo e aí o jeito é você quer dizer, você não pode nem se aproximar tanto da pessoa, né? Pode. Mas menos, mas pelo menos, né, Dina? Uhum. Aí sim seria necessário usar um volume de voz mais forte, né, para você compensar esse bloqueio que a máscara traz. E eu penso até o seguinte, não é um estudo científico, viu? Mas é Uhum. uma percepção de que depois que acabar essa pandemia, muita gente vai precisar fazer curso de oratória e dicção, viu? Eu ia falar isso agora para o senhor, eu ia dizer, sabe o quê? Eu acho assim, sabe, professor, eu conheço muitas pessoas que elas comentam da necessidade que elas têm de falar melhor, se expressar melhor, usar melhor o tom de voz, os timbres de voz, essas coisas todas que o senhor falou aí também. E eu Sim, acho, assim, é só uma sugestão, tá? Que o senhor certo. deveria fazer este curso online, sabe, com a gente. Eu estou na fila já, tá? Eu preciso fazer de novo. E o momento ele pede, porque a gente vai ter que se comunicar agora muito melhor, porque a situação é outra, nós vivemos novos tempos, né? Não estamos mais naquele tempo. E aí a gente É, precisa realmente se aperfeiçoar. A Virginia está falando aqui que é verdade, as pessoas têm mais dificuldades em se comunicar melhor. Com certeza. E assim, eu acho que eu creio, e vocês também que estão assistindo concordam,
que para fazer coisas melhores, a gente precisa de bons profissionais, sempre. Nós precisamos de boa orientação, de, né, boa condução, e eu acho que um bom curso de dicção e oratória, ele muda a nossa vida. Eu digo isso por experiência própria, eu já fiz 2 vezes, né? Fiz primeiro arte de falar em público e depois eu fiz dicção e oratória. E já estou me candidatando para fazer o próximo, entendeu? Eu já estava até planejando cursos presenciais agora para agosto, mas eu vi que realmente não vai dar. E eu não sei se estou planejando para setembro, presenciais, estou falando, mas devido à necessidade, estou seriamente pensando em fazer esse curso remoto, não é? À distância de oratória, porque o momento exige, como você disse. E aí, de repente, depois a gente poderia fazer uma parte presencial, né? Que Sim. seriam as apresentações e tudo mais. Então, assim que tiver tudo fechado, eu divulgarei com certeza aí nas redes sociais. A Dina vai me ajudar também nisso, que ela é muito boa comunicadora dessa parte. Uhum. Olha, Dina, eu colocando aqui, eu preparei alguns slides aqui. Claro que eu não vou poder mostrar os slides porque o Instagram não permite, Uhum. mas tem aquele programa Zoom que eu já estou aprendendo a usar muito bem. Sim. Podemos fazer as aulas nele, do curso. Aí parou exatamente naquela frase que você disse: não é o que dizemos, mas como dizemos que faz a diferença. Não é isso? É verdade. Não é o que se diz, é como se diz. Então, isso aí vai passar pela questão da voz. Então, se você vai num. Eu dou sempre o exemplo de uma criança que quer ir no supermercado comprar um brinquedo, alguma coisa, na loja, e o pai não tem condição, o pai vai dizer o quê? Eu não posso comprar isso, não, menino, não dá certo, eu não tenho dinheiro. Aí a criança vai ter um impacto negativo. Mas se o pai disser assim: não, meu filho, olha, no momento eu não tenho condições de comprar esse brinquedo. Mudou o tom de voz, né? Mudou Uhum. a, o ritmo, inclusive, o volume. Uhum. Pois, eu vou comprar esse aqui, que eu tenho mais condições agora de comprar esse. Então, é tudo como se diz. Como se Como, diz. então, como se nós trabalharmos essa questão da voz, ter uma voz amigável, que a gente chama, uma voz agradável, com certeza a gente vai atrair mais pessoas para a nossa convivência, para o nosso ambiente. Com Hum. licença. O Júnior, da Brasil Representações, ele disse assim, professor Henrique, percebo que você sempre está tomando água. Qual a importância? Fundamental, porque quando nós falamos, nós aspiramos o ar pela boca. E esse ar que entra pela boca, ele não entra da mesma forma que entra pelo nariz. Então, ele entra com poeira, ele entra muito quente ou muito frio, ele entra muito seco. Isso vai ressecando a nossa região aqui da laringe. E pode causar um pigarro, pode causar um bloqueio na sua voz. Então, é preciso hidratar de vez em quando, principalmente quando você está falando muito, né? Numa aula, numa palestra. A cada 5, 10 minutos, você dá um gole. Não é beber muita água de uma vez. É dar um gole para dar uma molhada aí nessa garganta, para não ter problemas de emissão da voz. E Entende? a Cristina, professor, falou uma coisa aqui que o senhor falou na outra live, eu acho que ela não estava, é que ela perguntou, é verdade que comer maçã antes de alguma apresentação ajuda a limpar a voz? Muito boa pergunta. Com certeza. Olha, a maçã é a fruta preferida para a voz. Então, por quê? Porque a maçã ela funciona como tipo um detergente. É uma Uhum. adstringente. Ela faz uma limpeza dessa região. É claro que, como eu disse, ela não passa pelas cordas vocais, a maçã, mas ela vai toda nessa região aqui. E, além disso, você trabalha a musculatura. Hoje mesmo, eu comi a maçã antes da nossa live, viu? Tá certo? Então é importante, porque eu trabalhei a mastigação. É claro que você depois tem que passar o fio dental, escovar os dentes, né? Porque a maçã pode trazer problemas aí para, o seu para os seus dentes. Inclusive, Dina, aproveitando o momento aqui, que nós já estamos entrando na fase da saúde vocal, não é isso? Sim. Nós vamos até que horas, já que tivemos essa interrupção? Nós estamos com 25 minutos aí, vamos aí, o povo está aí, ó. Tem gente, está gostando, estão surgindo Porque perguntas. reiniciou, foi? Agora está muito bom, é professor de inglês, precisa dessas dicas também, sabe? É bem bacana. Continue. Aí quer dizer que reiniciou, né? Então,
É porque o Instagram tem tempo determinado, né? Mas como nós reiniciamos, foi do início de novo, né? Não continuou na outra, entendeu? Tá bom. Então, aproveitando aqui que já temos mais participantes, eu quero fazer agora uma enquete com vocês que estão aí, e os que vão vir depois para assistir a gravação, para saber como é que está a sua voz, se a sua voz está saudável, já que o nosso tema hoje é mais relacionado à questão da saúde vocal e aperfeiçoamento. Pronto. A pergunta que eu faria, e vocês vão responder aí mentalmente, você sente cansaço ao falar? Responda você. Tem episódios frequentes de disfonia, quer dizer, rouquidão? Pigarreia. O pigarro é aquele barulhinho que faz, né? Eu nem faço porque... Mas é aquele barulho que todo mundo sabe o que é o pigarro. Pigarro significa um ressecamento dessa região. E aí, toda vez que você pigarreia, você faz um atrito muito forte nas pregas vocais. Isso vai formar um calo, vai trazer um prejuízo muito sério para a voz. Então, até caso de cirurgia pode ocorrer, né, nesse caso. Só com pigarro, entende? Então, se tem esse pigarro, é um problema. As pessoas têm dificuldade de entender você. Sua voz é muito ruim pela manhã. Então, a dica que a gente já vai dar daqui a pouco de exercícios é de aquecimento vocal. Lembrem que eu falei que a voz ela é musculatura também, né? A região da laringe, as cordas vocais. Então, é preciso fazer um aquecimento dessa musculatura. Você acha que a sua voz é rouca? Se a sua voz rouca é charmosa? Isso aí é porque tem muita gente que diz que a voz rouca é charmosa. Né? Lembra aquela voz daquela antiga locutora dos aeroportos, né? E aí a voz era muito rouca, uma sensualidade e tal, mas isso não é saudável, certo? Então é preciso ter esse cuidado. Você fala em ambiente com muito barulho, muito ruído, porque a tendência é haver uma competição vocal, não é? O que acontece numa sala de aula, uma pessoa que vai num ônibus, tem muito barulho, motor, as pessoas falando. E aí a tendência é que a pessoa fale mais forte, cada vez mais forte, para ela poder se ouvir, para o outro ouvir. E agora com essa história da máscara também. Então, certamente, está havendo um excesso de uso das cordas vocais, nesse momento também. Então, é preciso ter esse cuidado. Você sente dificuldade em projetar a sua voz? O que é projetar a sua voz? É fazer com que ela alcance os outros que estão um pouco mais longe. Tem exercício para projeção da voz. A garganta dói quando você fala por um bom tempo. Porque se você prepara as suas cordas vocais, faz a musculatura ficar mais resistente, você vai poder falar por um bom tempo, 1, 2 horas, sem se cansar. Se faz uma respiração correta, certo? É claro que ninguém é super-homem. Momento que o músculo não aguenta mais, de tanto exercício que fez. Então tem que dar aquela pausa, repouso vocal, claro. Mas se você prepara essa musculatura, faz exercício de respiração, hidrata as suas pregas vocais, projeta corretamente a voz, com certeza você vai ter mais resistência para falar durante mais tempo. A garganta dói, né, como eu falei. Se está doendo depois de um certo tempo que você fala, depois que dá uma aula, então tem algum problema aí. Tem que ver o que está acontecendo. Se a sala de aula não tem uma boa acústica, se você... Talvez o ideal fosse usar um microfone daqueles que você coloca aqui no cinto, uma caixa de som, não é, para amplificar. Você acha que a sua resistência vocal já não é a mesma de algum tempo atrás? Então, respondendo essas perguntas, se você, na maioria, respondeu de uma forma negativa, precisa procurar urgentemente um fonoaudiólogo e um curso para melhorar essa questão da qualidade vocal. Eu falei aí, Dina, do aquecimento vocal. Sim. Porque pela manhã, quando nós, depois de dormirmos a noite toda, nosso organismo todo ele fica assim um pouco inchado, né? Porque houve essa parada de movimento e tal. Muitos líquidos aí estão aí próximos de serem expelidos e tudo mais. E o que é que acontece?
toda a musculatura está relaxada. É preciso fazer um aquecimento, assim como a gente faz um alongamento, né? Do corpo e tudo mais. Então, um bom exercício para o aquecimento vocal, que é bem comum, é vibrar a língua de um tom grave para um tom agudo. Então, seria assim. Você inspira, faz a respiração correta. E... Quer dizer, eu fiz um tom grave para um tom agudo. Isso aí você está fazendo o quê? Esticando as pregas vocais, aquecendo. É um exercício muito bom e deve ser obrigatório e diário para quem é profissional da voz, para quem é professor, locutor. Outro exercício muito bom, mais fácil, para aquecimento da voz, é dizer o U grave passando para o I agudo. Então seria assim. Inspira corretamente, né, com o diafragma. Ui, 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 ui. Quer dizer, você está fazendo um tom grave, um som grave e um tom agudo. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para dizer que tem muitos exercícios aí que são postados no YouTube, não é isso? Inclusive, livres aí para qualquer pessoa assistir. Então, tenham muito cuidado. Verifique se quem está ministrando esse exercício é um profissional da área, né, um fonoaudiólogo no caso. E se for canto, um professor de canto, não é isso? Porque é da profissão dele também, fazer os exercícios musicais, né, para voz e tudo mais. Tá certo? Então, a Virgínia falou que ela não conseguiu fazer o primeiro exercício, eu também não. Aí ela perguntou, isso é um problema? Aquele primeiro que o senhor fez, da língua? Porque é o seguinte, esse vibração de língua não é qualquer pessoa que consegue fazer, ele tem uma certa dificuldade. Mas, veja bem, eu vou fazer ele no tom normal. Primeiro eu vou dar a dica de como você deve fazer sem fazer o exercício, tá bom? De uma forma mais fácil. É você pronunciar uma palavra que tem o som do R vibrante. Por exemplo, prato. Então você vai fazer prato, prato. Se você tem dificuldade com o P, você vai fazer com outro fonema. Por exemplo, B. Brasil. 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 Se você tem dificuldade com o P e o B, você pode fazer com o T. Por exemplo, trabalhar, 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 certo? Então, dessa forma, com as palavras que têm esse som, você pode começar a tentar fazer esse exercício. É só sustentar o som vibrante do R vibrante, tá bom? Por exemplo, a palavra para, você diz para, para. Agora, se você tem muita dificuldade, é fazer exercício estalando a língua. Uma dica muito boa. Então é assim, abrindo e fechando a boca. Isso, e também com a boca fechada, os dentes ocluídos. Inclusive, para quem quer perder esse papinho aqui, esse é muito bom, viu? Bom, eu vou quem quer perder esse papo, vou fazer esse aqui todo dia. Certo? Esses exercícios básicos que você faz com o movimento para tentar depois fazer essa vibração de língua. Entendi. Se você fizer constantemente, você vai conseguir. Ótimo. Agora, veja bem, vou fazer mais uma vez da vibração de língua, já que o pessoal teve dificuldade aí. Quem não conseguir, vai fazer o curso de oratória com o professor Henrique Martins. E eu já fiz o curso, professor. A Virgínia está perguntando aqui, ela falou uma coisa que realmente ela diz que a respiração dela é curta e ela percebe que fica cansada em fazer os exercícios,
porque ela disse que tem, acho que ela tem problema de asma, né? Ela disse que acha que por conta disso. De fato, quem tem esses problemas aí respiratórios relacionados a outro tipo de doença, tem uma certa dificuldade, tá bom? Mas eu penso também, Virginia, que o seu médico talvez tenha indicado para você essa fisiologia respiratória, né? Um trabalho com fisioterapeuta também, que trabalha com essa área na questão respiratória. É, O fonoaudiólogo também pode contribuir, tá certo? Tem que ver também aí se você está fazendo essa respiração corretamente, né? Ou seja, levantando a barriga quando inspira, alargando aí os pulmões, as costelas, porque é todo um conjunto que, que se expande para você fazer a respiração correta. Como eu disse, a maioria das pessoas faz até uma respiração invertida. Quer tá. dizer, o contrário. Em vez da barriga ir para fora, a barriga entra. Isso aí pode causar sérios problemas, inclusive na parte respiratória e tudo mais. Então, verificar lá com o seu médico, Virginia, se ele indica algum tipo de... Ela botou aqui que não indicou, mas que é muito importante, ela disse. E o Então, eu Fernando, desculpa, o Fernando, aconselho a fazer começando o exercício, viu, Virginia? Deitada, aí você coloca até alguma coisa na barriga aí, um livro, para ir percebendo se quando você inspira, o livro levanta, ou seja, a barriga levanta. Quando você expira, se a barriga baixa, né, o livro baixa também. Então, começar deitado para quem tem uma certa dificuldade aí nessa questão de asma e tudo mais, é uma boa dica, tá certo? o Fernando falou aqui que ele é professor, o Fernando. E ele disse que já ele faz esses exercícios, mas que ele agora ficou mais feliz porque ele sabe que está fazendo correto, né? Que é muito importante. E esses Perfeitamente. exercícios, professor, tipo assim, eu acordo todos os dias rouca, sabe? É normal. A minha voz de manhã não é essa voz aqui. De manhã eu sempre tenho um tom de voz mais rouco, tanto é que às vezes eu faço uns stories pro Instagram e a minha voz não é essa, é totalmente diferente. Por volta de 10 da manhã, mais ou menos, é que eu começo a aquecer realmente, aí eu volto à minha fala normal, sabe? Todos os dias acontece isso. Mas antes de fazer esses stories aí, você não aquece? Não, não aqueço, não aqueço. Olha, tá aí um erro. O que foi que eu falei? Muita gente pergunta assim, professor, qual é o momento certo para fazer o aquecimento vocal? Aí Uhum. eu digo assim, antes de dizer bom dia para o seu marido. Você não pode nem dizer bom dia. Por quê? Porque você não aqueceu a voz. Como é que você vai dizer bom dia? Você está projetando. Então, assim que abrir os olhos, Uhum. levanta-se devagar, senta e pode fazer o exercício, né? A vibração de língua, esse Uhum. do ui, ui. É. Esses são os de aquecimento que vocês podem fazer, tá O certo? BR também, né? Brá, trá, pra, né? Isso, exatamente. Pra, pré, pri, pro, pru, pra, bre, bri, bro, bru. Esse aí é muito bom até para você soltar mais o R, tá certo? Essa questão do R, Sim. muita gente reclama que tem dificuldade, não sei o quê, mas é falta de treino mesmo, é a questão da dicção mesmo, tá bom? Dá para recuperar, para fazer e aperfeiçoar. Show. Bom, vamos aqui, temos mais algum tempo aqui, então vamos fazer o seguinte. Eu Temos. falei aí do aquecimento vocal. Então, o aquecimento vocal deve ser feito pela manhã. Aí vamos supor que você falou aí, deu 2 aulas, 3 aulas e a voz ficou cansada. O que é que você deve fazer nesse intervalo do recreio, né? No recreio? Em vez de ficar fofocando aí dos alunos, no recreio, ou fazendo aquela algazarra na sala dos professores, né, para quem é professor, é fazer repouso vocal e o relaxamento vocal. Como é o relaxamento vocal? Um dos exercícios de relaxamento vocal bem fácil de fazer é esse de você inspirar, dá uma pausa rápida e sopra com o bico. O sopro deve ser lento, suave e silencioso. Então, inspira pelo nariz, pausa, certo? Outro exercício que é muito bom para o relaxamento. Aí vem de novo
viu, Dina? A vibração de língua. Tá. Só que agora é no mesmo tom. Em vez de fazer do grave para o agudo, você faz o mesmo tom. Então, agora, claro, tem que ter esse cuidado de fazer. Não é fazer de qualquer jeito. Não pode fazer com tensão no rosto. Não é. Se é relaxamento, então é. Inspira, pausa rápida e... Esse gesto que eu estou fazendo com a mão é porque é no mesmo tom. Tá. Aí, está quase conseguindo. Muito bem. Então, se você tem dificuldade, começa a fazer aquele exercício dos encontros consonantais, que é o que você citou há pouco tempo. É o pra, pré, pri, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cro, cru, dra, dre, e dro, dru, fra, fre, fri, fro, fru, gra, gre, gri, gro, gru. Então, você vai fazendo cada vez segurando mais no R. Então, por exemplo, com pra, ra, re, ri, ro, ru. Tá certo? No início da manhã, ao acordar, e antes do uso da voz, antes do uso profissional da voz, viu? Quando for fazer os stories, já tem que ter aquecido. Tá certo. Durante o trabalho vocal, vamos supor que você tem uma pausa, no intervalo do evento, alguma coisa do tipo, fazer o relaxamento com o mesmo tom. Sim. De forma suave, sem tensão. E vamos... Aí, pronto, vamos supor que no final do dia, aí vem mais uma etapa, desaquecer a voz. Como é que você faz o desaquecimento da voz? Porque você faz o aquecimento, relaxamento e desaquecimento. Aí o desaquecimento, com R também, já é fazendo do tom médio para o tom grave. Então seria... É um tom médio para um tom grave. Então esse é desaquecimento. Se tem dificuldade, você pode fazer também o desaquecimento com o sopro. Tá certo? Pode fazer a voz salmodiada. Sabe o que é uma voz salmodiada? Que a gente chama de voz de padre? Que é assim. Você dizer os dias da semana de uma forma bem pausada, bem lenta. Não seria assim. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Com a voz como se tivesse um ovo quente na boca, uma batata quente. Bem lenta, baixa, né? Fraca a voz e a lentidão. Sim. Aí você vai desaquecendo a voz. Então, esses são alguns exercícios para o desaquecimento. Isso no final do dia, tá bom? Depois que terminou todo o trabalho vocal. Muito bem, Dina. Agora, eu queria falar, antes de encerrar, as dicas de saúde vocal que eu elaborei aqui para vocês, tá bom? Sim. Eu vou falar aqui, aí a gente encerra a live no final, respondendo alguma pergunta ou fazendo um fechamento aí de tudo que foi dito, tá bom? Ótimo. Beber no mínimo 2 litros de água por dia, como eu já falei, né? O ideal seriam 3, tá bom? Evite falar em ambientes ruidosos, mas vamos supor que você não tenha como evitar isso. Qual é a dica? Trabalhar a questão da resistência vocal, com esses exercícios, e usar um equipamento, uma caixa de som, tá certo? Uma caixa de som, um microfone, vai ajudar bastante. Evite falar em excesso e em alta intensidade, que é isso? Falar durante muito tempo e num volume muito forte. Sim. Então, por quê? Em alguns momentos você pode até ter que falar mais forte, mas não é em todo momento. Então, ter essa noção aí, aquela questão de se autopoliciar, né? Dessa consciência que está falando alto ou não, tá bom? Procure ter uma alimentação saudável. Então, as frutas aqui que eu já citei, né? Essas frutas que têm fibra, a maçã, a pera, são frutas boas para a voz também. O morango, tá certo?
Okay? E a questão das frutas cítricas é para você ter seu sistema imunológico bem elevado. Então, limão, caju, tal. Agora, o caju deve ser evitado antes do uso profissional da voz, porque ele pode ter algumas, eles ficam, não é? Tá bom? E ele irritar, tá bom? Então, antes do uso profissional da voz, eu não aconselho frutas cítricas, tá bom? Mas para uma questão da saúde em geral, sim. Não fale fora do seu tom, muito grave ou muito agudo. Então, um profissional, fonoaudiólogo, vai descobrir qual é a sua extensão vocal. Assim como tem no canto, o mais grave para o mais agudo, tem a extensão vocal, que é aquele limite que você tem. Todas as pessoas têm um limite do mais grave, para o mais agudo. Mas como elas não têm essa noção, tem que procurar um profissional, um fonoaudiólogo, para trabalhar essa questão. Saber quais são os seus limites e fazer os exercícios dentro dos limites, para não ter nenhum prejuízo vocal. Certo? Então, porque tem gente, Dina, que fica querendo imitar os outros, não é? Então, uma pessoa que tem uma voz que não atinge o tom do Cid Moreira, fala desse jeito, não vai poder falar assim, né? Certo? E ao contrário, uma pessoa que fala com a voz muito aguda e não consegue. Então, é a questão dos limites que você tem dessa tessitura vocal, quer dizer, a extensão vocal. Fale pausadamente, articulando bem e sem esforço. Porque tem gente que fala muito rápido, isso é um excesso para as cordas vocais. Se você fala muito rápido e não articula bem as palavras, você está evitando a projeção correta da voz. Então, é preciso articular bem as palavras, falar pausadamente. Eu digo sempre que a comunicação é algo dinâmico. Então, você não pode falar o tempo todo no mesmo tom, na mesma velocidade, porque senão você vai cansar a plateia, ou então você vai fazer a plateia dormir, não é? Ou então vai ir embora, né? Porque se você fala muito alto, muito forte, com uma voz estridente, tem gente que o microfone bota aqui na boca e fala muito forte, não tem essa noção. É uma falta de percepção mesmo. Percepção corporal, tá bom? Bom, eu já falei da água e a observação sobre a água que eu quero fazer é que essa água deve ser numa temperatura relativamente natural, tá bom? Evitar o café, bebidas gasosas e cigarro. Claro, cigarro a gente odeia, né? A gente não quer de jeito nenhum cigarro. Faz muito mal para as pregas vocais. É o primeiro local onde atinge as pregas vocais. Então, cigarro nunca. Bebidas alcoólicas. Em excesso podem diminuir a imunidade e aí trazer prejuízo para a saúde em geral. E além disso, então se você vai falar em público, vai falar durante muito tempo, se você toma um café, vai excitar muito as suas cordas vocais, além do limite, vai cansar muito, então vai trazer prejuízo também. Tem alguma pergunta? Se tiver, você vai passando aí. Não, a Virgínia falou aqui, parece que seu telefone estava tocando, eu acho, né? Aí ela disse, já é o telefone tocando, o pessoal perguntando do curso, sabe, professor? Que a gente podia fazer uma enquete aqui, antes do senhor continuar, quem gostaria de fazer o curso, né, via online aí com o professor, né, professor? Porque a gente podia, né, já articular isso, pessoal, acho bacana. Eu já sou a primeira na fila, já tenho uma pessoa. Creio que a Virgínia também, então... vamos aí, mas pode continuar, por favor. Olha, pela manhã, ao acordar, além de fazer esse aquecimento vocal, fazer um aquecimento do corpo também. Não esqueçamos que a nossa voz ela sai de dentro do nosso corpo. Então é preciso ter uma saúde corporal também. E aí vem a questão do detalhe importante. A postura corporal é importante. Se você fala com a cabeça muito baixa, vai comprimir as pregas vocais, vai trazer problemas. Se você fala com a cabeça muito alta, também vai forçar muito. E vai então, e vai causar um cansaço no pescoço. Então, a postura corporal,
corpo deve estar equilibrado nas duas pernas para que haja um equilíbrio da voz. Se o corpo está equilibrado, a voz vai ficar equilibrada. Então, muito cuidado com essa questão aí da postura corporal. Da repouso vocal. O que é repouso vocal? Quando você não precisa falar no seu trabalho, no seu evento, na sua sala de aula, bico fechado, né? Repouso vocal. Dá o descanso para a voz. Porque são músculos que precisam de um descanso, tá bom? Okay. Se você tiver rouquidão por mais de 15 dias, certo? Procurar um otorrinolaringologista, que é o médico, que vai solicitar um exame, a laringoscopia, para saber como é que estão as pregas vocais. Se necessário, ele passa para o fonoaudiólogo fazer o tratamento devido, tá bom? E tem muita gente, Dina, que fala gritando, não é isso? Não tem essa noção. O grito é um abuso vocal. Então, se você fala gritando, você vai ter problemas sérios nas pregas vocais. Pigarrear é proibido, não pode, tá? Porque vai causar aquele problema que eu falei, o calo nas cordas vocais. Cuidado quando for beber líquidos, não muito quente, não muito frio, tá certo? Então, isso também é importante. Questão do fumo, eu já falei. Pastilhas. Tem muita gente aí que gosta de uma pastilhazinha preta, né? Sim, Aquela ali, olha, aquela preta ali, eu não aconselho, viu? Não falar o nome para não fazer propaganda, né, professor? Mas todo mundo sabe qual é. Aquela muito forte não é aconselhável. Agora, se for aquela mais fraquinha de menta, mais suave, até para melhorar o hálito e tudo mais, tranquilo, não tem problema, tá? Eu tenho o hábito de pegar a de gengibre, professor. Eu gosto dela, sabe? Ela limpa muito aqui essa região minha, eu sinto isso. Certo. Tem uns vidrinhos aí de gengibre, né, que são vendidos nas farmácias, tá certo? Sim, E aí, ali, própolis com limão, mel, ali não tem muito problema, não. Agora, veja bem, cada ser humano é individual. sim. Se aquilo ali traz problema para você, procure outro que não traga, tá certo? Sim. Então, agora essa história de dizer que o gengibre, a maçã e tudo mais, tem que ter esse cuidado, porque se o problema for um problema de calo nas cordas vocais, não tem nenhum tipo de solução a não ser terapia, fonoterapia, exercício, ou então a cirurgia, tá bom? Mas serve para aliviar, para refrescar, certo? Diga. Perguntou se o gengibre é bom para a voz, para fala. É reconhecido assim, não cientificamente, mas muita gente já. Inclusive o Cid Moreira. Entendeu? Certamente tem uma propriedade também adstringente, que faz essa limpeza, assim como a maçã. Agora, a maçã é ideal. Olha, quem é professor tem que comer uma maçã todo dia. Eu já estou fazendo isso desde o início da pandemia. O Fernando está aí. Ele é professor e ele dá aula, fala muito alto, o que ele disse também. Fernando, maçã todo dia. Lembra aquela historiezinha que tem o aluno que leva maçã para o professor? Sim. Todo aluno deveria combinar na sala de aula. Todo aluno, cada um dia, levar uma maçã para o professor. Não é verdade? Dina, qual é o nosso tempo aí? Nós temos 7 minutos, tá? Para as considerações finais, nós já temos aqui um monte de gente dizendo que gostaria do curso, Fernando, a Virgínia, eu, sabe? A Ila também já entrou em contato comigo, ela disse que gostaria do curso. Eu acho assim que você devia pensar aí com muito carinho, que eu acho que é bacana, que dá certo. Tudo bem. Inclusive, eu quero anunciar aí para quem não pegou o meu Instagram, que é @HenriqueMartinsFono. Eu vou divulgar nesse Instagram. Já tem gente ligando de novo no telefone, já querem vaga aí. Olha, então, deixa eu falar. É @HenriqueMartinsFono. Eu vou divulgar, eu sempre divulgo os meus cursos, e no Instagram, no Facebook, que é Fono Henrique Martins. Se você colocar Fono Henrique Martins, você vai me encontrar no Facebook e tudo mais. Então, o Fernando disse aqui que ele vai dar um ponto para quem leva a maçã para ele. Então... Olha aí, que dica boa, né? Porque você está ajudando o professor, né? O professor vai ficar na sua presença e tal. Com certeza. Maçã. É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de dica de saúde vocal. O ar-condicionado. Muito cuidado com o ar-condicionado. Perfeito. O problema não é o ar-condicionado em si, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo, né? O ar-condicionado tem em todo lugar, quase todo lugar. É como esse ar-condicionado está direcionado para você. Então, ele não deve ficar direcionado para a sua face. Porque
porque senão vai ressecar muito quando Sim. você abre a boca para falar, entendeu? Também não deve ficar nas suas costas. Ele deve ficar em cima, acima da cabeça. É por isso que geralmente ele é no teto, porque ele faz aquela troca da térmica, né? O ar frio vai para baixo, o ar quente sobe. Sim. Então, cuidado, não direto. Tem gente que coloca aquelas janelinhas voltadas para a sua face. Não, não pode, porque vai ressecar tudo, vai trazer prejuízos para as cordas vocais, tá certo? Para dormir, né, professor? Porque você dormir com o ar-condicionado voltado direto para o seu. Eu, pelo menos, se dormir, no outro É, dia eu não falo, porque eu tenho sinusite, né? Tem umas faringites da vida aí, é complicado. e o ventilador também pode prejudicar, então você deve colocar o ventilador direcionado para baixo da cabeça. Então, não deve ficar voltado para a face também, porque aquele ar do ventilador quente, às vezes pode fazer até poeira e aí prejudica tudo, não é verdade? Verdade. Bem, Muito faltam bem. 4 minutos, nós vamos para as considerações finais, né? Eu vou só agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente, foi maravilhoso, participação bacana. O professor Henrique, como sempre, consegue atrair, né? O povo fica perguntando, comentando, e é muito bom. Vamos torcer para o curso online, né, gente, que está aí, o pessoal que está aí. A gente divulga tanto no Instagram do professor quanto no meu, vai ser um prazer divulgar, com certeza, viu? Agradeço sua atenção mais uma vez, por ser tão disponível, por suas dicas que são maravilhosas. Que Deus lhe abençoe, proteja, tá? Família também. E que a gente continue assim, na parceria. Foi maravilhoso, tá? Muito show mesmo. Pode ficar à vontade. Pois é. Como diz a live, eu amo o que faz, né? Então, faço É com o maior prazer, entendeu? verdade. E você, principalmente, que já foi minha aluna 2 vezes. Sim. E há pedidos aí, eu estou vendo que o pessoal está muito animado para fazer esse curso online. Inclusive, é um curso até que pode ficar um pouco mais barato, né? Porque não tem aquela questão de alugar o espaço e tudo mais. Então, o preço vai ficar bem melhor também. Eu vou estudar esse e vou ver com toda sinceridade, com todo carinho para programar isso para setembro ou para outubro. Se Deus Mas que quiser. vai ser antes de novembro, com certeza, viu? Tá certo? Excelente. Então, Dina, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Você também foi muito atenciosa comigo. Muito obrigado aí pela sua divulgação do nosso trabalho também, que isso é uma divulgação que a gente faz. E essa Tá. dica, pessoal, é muito boa. Hoje a nossa live foi muito melhor do que aquela primeira. A gente se desenrolou mais, teve um probleminha aí, mas a gente conseguiu superar também. O áudio foi bom, a imagem foi boa, então foi maravilhosa. Um abraço a todos. Muito Deus bem. abençoe a todos e até um próximo encontro com vocês, seja virtual, Com certeza. remoto, seja presencial, certo? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês, tá? Que a gente possa se encontrar em outras ocasiões, tá certo? Estamos à disposição. Qualquer coisa é só falar no direct, que a gente responde. Eu passo o contato do professor e aí vocês podem. É possível melhorar, sim. É possível mudar os nossos tons de voz, os nossos timbres e por aí vai, né? Vocês viram aí quanta dica boa. Vamos comer maçã, né, professor? E de manhã Isso. eu já não vou mais estar rouca, porque eu vou fazer o exercício assim que eu acordar, com certeza. Luzinete, faz